Olá, gente, tudo bem? Bom, chegamos ao nosso último vídeo, né, dessa série aí da indústria brasileira, na perspectiva aí das fases, né, de Caio Prado Júnior, Celso Furtado e tal, né, devido à sua incidência no vestibular, fizemos essa abordagem. Para fazer uma recapitulação rápida, você que não assistiu, né, a ordem das fases, né, primeiro você deve, se você está começando por esse vídeo, sugiro que você saia, né, vá primeiro para o vídeo da fase da proibição e da implantação, depois a fase da Revolução Industrial, Getúlio Vargas e JK, depois os militares, depois a década perdida, depois a década de 90 com o Tamar e Fernando Henrique, e aí sim chegamos até esse vídeo, certo? Inclusive lá no canal, né, aqui no canal do YouTube eu coloquei numerado, né, de 1 a 5 aí, para você poder identificar a sequência lógica, a sequência cronológica desses vídeos, tudo bem? E aí fechamos uma temática aí com esse vídeo de hoje. Então, a indústria e a economia no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, ok? Bom, temos ali, né, o nosso ex-presidente, né, o nosso grande molusco, e a primeira coisa que nós vamos colocar aqui é que dá para separar o governo dele em duas fases, né? Ou a primeira fase coincidiria mais com o seu primeiro mandato e a segunda fase com o segundo mandato. Quanto à eleição, né, o Lula ele vence o José Serra depois de ter sido derrotado 3 vezes, né? Ele foi derrotado pelo Collor em 89, depois ele foi derrotado 2 vezes pelo Fernando Henrique Cardoso, né? E E aí, na quarta tentativa, ele foi eleito e acabou governando aí foi reeleito, né? Governou de 2002 até 2010, né? Assumiu em janeiro de 2003 aí. Então a fase dele vai de 2003 a 2010, certo? Primeiro, a manutenção do tripé macroeconômico, né? No primeiro modelo ele entra e mantém, né? Na nossa última aula, você que já assistiu, lembra que é diferente do tripé do JK, é a questão do ajuste fiscal, né? Do câmbio flutuante e da política aí de contenção da inflação. Então, conter a inflação, cortar os gastos e fazer o câmbio flutuante eram prerrogativas do governo Fernando Henrique Cardoso e que no início foram adotados pelo governo do Lula também. Aliás, o Lula chegou a dizer, né, que a intenção não era romper drasticamente com a política do Fernando Henrique, né, no começo até porque tinha-se aquela preocupação se ele ganharia, a inflação voltaria e tal, enfim, mas ele acabou mantendo essas políticas para controle da inflação. A segunda questão aqui é a Selic, né, a taxa básica de juros, a taxa de liquidação e custódia, né? Ela é a taxa que norteia todo o mercado financeiro e os empréstimos e assim por diante, né? E no governo do Lula ela estava muito alta. Por que essa taxa alta? Justamente para, no começo, ajudar a controlar a inflação. Então você pega a final do governo Fernando Henrique, maior parte do governo Lula, até os últimos anos aí a Selic foi crescendo até chegar a 14, 15% aí ao ano, né? Só para lembrar que hoje ela está em 3,75, né? Com essa última queda aí no mês de março. Nós estamos em março de 2020, né? Ela caiu de novo aí. Enfim, uma Selic alta para ajudar no controle inflacionário. O Lula, ele durante o seu governo aconteceu um fato importante que foi o crescimento da economia asiática, né? A China, a Indonésia, a Tailândia, a Singapura, enfim, Coreia, esses países, né, a Coreia do Sul no caso, esses países eles vão crescer as suas economias e vão começar a comprar mais, principalmente commodities que o Brasil vende. Então houve um aumento das exportações muito significativo nesse período, 2003, 2004, 2005, 2006, e isso fez com que o Brasil tivesse um lucro muito grande com o acúmulo de superávites. Nossa balança comercial ficou com um saldo positivo, né? E isso foi muito bom para a economia brasileira. Então entrou muito dinheiro no caixa, que possibilitou ao governo Lula
quitar as dívidas atrasadas, né? O que o Fernando Henrique começou a negociar, o Lula complementou isso e nós continuamos tendo dívida externa, mas sob controle, sem juros abusivos. Também foi possível aumentar o Fundo do Tesouro Nacional, né? Uma quantidade de reserva monetária que nós não tínhamos desde o período militar. Enfim, essa perspectiva econômica foi muito boa, pelo menos até o ano de 2008, né? Quando vai desencadear uma crise. Depois nós temos uma segunda fase, onde o governo começa a fazer programas mais assistencialistas, né? E quando eu digo isso, não quer dizer que seja uma característica do Lula. O próprio Fernando Henrique Cardoso, sua esposa Ruth Cardoso, são alguns são precursores no Bolsa Família e tal. O governo também ele não só incentiva programas para as famílias, mas para as empresas. Então essa renúncia fiscal, isenção de impostos, incentivos fiscais para trazer indústrias, né, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, enfim, para concluir essa desconcentração industrial é uma política muito comum no governo do Lula. Mais dinheiro nos programas sociais, né, que já tinham sido criados, a maioria vão mudando de nome, vão recebendo mais dinheiro. Vários slogans, né, o uso da imagem do Betinho, do sociólogo Betinho, que dizia quem tem fome tem pressa, o slogan, né, um país rico é um país sem pobreza, enfim. Começa um programa intensivo de combate à pobreza que vai aí usar, né, parte desses recursos que o governo tinha. Isso, claro, também impulsionou o consumo, né, o microconsumo, a inserção dessas pessoas mais pobres no consumo faz bem para a economia de modo geral, no primeiro momento, e faria no segundo momento, se não fosse o descontrole do Estado, né, na gestão das políticas não sociais apenas, mas de modo geral. Mas, enfim, há um aumento significativo do salário mínimo, vou mostrar para vocês um gráfico daqui a pouco, um aumento real do salário mínimo. O consumo, consequentemente, aumenta e aí você tem a redução da pobreza e as indústrias passam a produzir mais. É um período muito interessante, é um período, né, quem viveu esse período, eu já estava aí trabalhando já, né, já tinha aí meus 20 e poucos anos, e foi um período de muito otimismo, né, de muito otimismo, porque realmente os dados da economia brasileira, eles eram muito melhores do que os dados anteriores, até porque nós tínhamos uma seção de períodos ruins, década perdida, final do período militar, enfim, a recuperação, né, do período do Fernando Henrique vai se consolidando e o Lula vai assistindo aí no governo, nós vamos assistindo o Brasil crescer, o consumo da classe média aumenta, enfim, parecia algo mais concreto, algo mais real do que era na verdade, né? Porque daí vem o endividamento público, o governo perde um pouco o controle, né, dos seus gastos, a gente sabe também que tivemos aí os problemas de corrupção, enfim, a gente não tinha noção naquela época o tamanho do rombo que se fazia com o petrolão, o mensalão e tudo mais, né? Não que seja uma exclusividade do governo dele, de forma nenhuma pensar isso, mas o fato é que o valor, o volume, né, do dinheiro desviado em todos os governos e agora nesse, quando poderia ter sido diferente, né, a gente tinha uma esperança, esse endividamento público vai crescendo, desvio de verba, enfim, e o governo acaba não concretizando projetos como o PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento que o Lula criou, porque vai começar a faltar verba, né, você está assistindo aí a população mais pobre, você está investindo, está renunciando a receitas com as grandes empresas internacionais. De onde vem o dinheiro, né? Como já dizia a escola austríaca, não tem almoço grátis, e aí o governo perde o controle, né? Veja, poderia ser questionado, né? Ah, tem que acabar então com o programa social? Não. Então assiste os pobres, é uma opção, né, que pode ser discutida aqui, e tira a renúncia fiscal, então, né, num discurso um pouco mais popular, mais nacionalista e tal. Mas o fato é que as duas coisas continuaram. O governo continuou fazendo renúncia fiscal, o governo continuou com o aumento dos gastos públicos, enfim, aumentou o salário mínimo, e isso acabou levando a um descontrole dos gastos do governo. Olha só para vocês verem aqui, né? Olha essa curva, né? O salário mínimo real foi caindo, o maior é na década de 50 ali, com o governo JK, nós tínhamos um salário mínimo espetacular comparado à moeda, né, real. E aí ele vai caindo até chegar ao governo aí do Fernando Henrique. Daí a partir daí ele decola e vai aumentando, aumentando, e no governo do Lula ele atinge aí
Essa última linha aqui é 2018, né? Ele começa a cair de 2016 para cá, no governo da Dilma, mas o governo do Lula assiste a um salto gigantesco, um aumento aí exponencial do salário mínimo e, consequentemente, do poder de consumo e, consequentemente, da produção industrial. Né? Se você consome mais, você tem mais produção. Outro fato importante do governo do Lula foi a descoberta do pré-sal, né, que se acreditava que ia fazer toda a diferença na história do Brasil. Ele mudou o marco regulatório do petróleo no Brasil, foi criada a Petrosal, enfim, era mais um fator de euforia, né? E o Lula dizendo ali, ó, o Brasil jogou fora o século XX. Parecia, né? Aí o Lula passando a mão no petróleo, imitando Getúlio Vargas, né? O petróleo é nosso, aumentando a participação da Petrobras a partir de 2006, enfim. O segundo mandato do Lula vai fazer com que a Petrobras tenha uma gestão mais estatal, com mais participação do governo, e que depois, infelizmente, ao invés de levar ao crescimento contínuo, levou ao escândalo, né, do Petrolão. Mas era uma possibilidade a mais e ainda é, né, o Petrosal, ou melhor, o pré-sal para o Brasil. Outra questão importante, olha só, você tem essa linha azul aqui, ela está aí no ano de 2015, né? Onde você tem pessoas em pobreza e pobreza extrema. A linha preta aqui, pessoas pobres. A linha vermelha, pessoas miseráveis. Veja que até 2015 isso foi reduzindo, desde lá do governo, né, do Fernando Itamar Franco, vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Enfim, sofre uma grande redução aqui no governo do Fernando Henrique, ó, esse pedaço aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Olha só aqui, ó, vocês têm esse pedaço aqui, olha só, né, uma redução absurda aí da miséria, também acontecendo o mesmo aqui, deixa eu mudar a cor aqui, ó, com a pobreza. Então, os anos aí de 94, 95, com a estabilização da moeda, foram importantes. Depois, no finalzinho do governo do Fernando Henrique, isso começa a dar uma aumentada, né? Dá uma olhada aqui nesse período aqui, ó. Desculpa, na questão da pobreza. A miséria vai caindo, e pode ter um aumentozinho aqui, em 2001, 2002, e chega em 2015 e aí a coisa desanda, né? Temos os problemas do governo da Dilma e você tem aqui uma linha crescendo de uma forma vertiginosa, a pobreza e a miséria, infelizmente. Mas, e aí entra aquelas questões, né, do governo Lula, da redução da pobreza, que ele fala bastante, né, que ele foi responsável por reduzir a pobreza no Brasil e tal, e a gente percebe que isso vem realmente dos anos 90 para cá com essa moeda, tanto Fernando Henrique quanto o governo Lula, né? Algumas análises finais. Olha só, primeiro, a evolução da indústria. Perceba que a indústria brasileira ela vai crescendo, né, de 1947 aqui, vai crescendo, crescendo até chegar ao governo Sarney, né? Aqui os militares meio que empurrando a força para crescer, a marcha forçada, né? E aí você chega aqui a 21% do PIB representado pela indústria. Depois esse PIB começa a cair, cair, e a participação da indústria vai caindo, inclusive aqui no governo do Lula, nesse cantinho aqui, né? Estou marcando aqui, você tem uma queda de 13,9 para 11,4. Isso não é anormal, não é porque a indústria também encolheu, significa também um processo chamado terciarização. As pessoas estão sendo substituídas no campo e nas indústrias pelas máquinas, né? O desemprego estrutural. E terciarização, o crescimento da PA no setor terciário. Então você percebe aqui, ó, que o setor industrial vai encolhendo na participação do PIB. Ó. Sai de 15 em 2000 até 2017 para 11,8. Chega a aumentar um pouquinho no começo do governo Lula, né? Por um crescimento industrial relacionado às commodities e tal. E o Brasil hoje tem um percentual menor que a maioria dos outros países, inclusive Argentina, México, Índia e tal. Mas no Brasil, principalmente, o fenômeno da terceirização é bem característico, é bem marcante. Nós temos aí a modernização muito grande no setor agrícola e a modernização no setor secundário, na indústria, que vai empurrando a mão de obra para o setor terciário. Então, a terciarização da economia também explica um pouco da queda da participação do setor.
Aí esse outro, né, esse outro gráfico impressionante, aí você percebe que só no governo do Collor aqui, né, que nós temos um decréscimo, né, um decréscimo real, uma taxa negativa do PIB industrial, né? Aqui na verdade é o PIB total, perdão, o PIB total. Veja que o PIB vai aumentando, aumentando. O governo Médici aqui, né, 11,9%. Nós temos um milagre econômico no governo dele. Então aqui está por presidente, ó. Você indo lá de baixo, Getúlio, no período que o Getúlio governou, o PIB cresceu 4,3%. Eurico Gaspar Dutra, 7,6%. Getúlio de novo, 6,2%. Café Filho, olha só, um crescimento do PIB de 8,8%. Juscelino, 8,1%. E assim vai, né? Jango, a crise e tal, cai um pouco. Aí vem os militares, Castelo, Costa e Silva e Médici, né? O milagre econômico. Gás, a coisa começa a desandar. Figueiredo, a marcha forçada. Vem o Sarney, cresce um pouquinho ainda, apesar de toda a crise. E no governo do Collor, o nosso PIB decai. O Itamar começa a recuperação. Fernando Henrique, uma crise. No governo do Lula, exportação de commodities, o PIB aumenta. E no governo da Dilma, 2% na média do período todo. Enfim, você percebe que os últimos tempos têm crescimento menor, né? Então 2,1, em comparação à história do PIB no Brasil, tirando o governo do Collor ali, que foi para o PIB brasileiro, foi. E uma última análise, né? Você tem aqui a evolução da dívida pública. Nós vimos a evolução do PIB, ó. Você percebe aqui Geisel, Figueiredo, ó, tá aqui, né? Geisel, Figueiredo, analisando aqui da esquerda para a direita da tela. Sarney, olha só a dívida aumentando, Figueiredo bastante. Aqui é a dívida pública, não necessariamente a dívida externa, tá? E você chega aqui em 88, ó, com Sarney, ela batendo aqui o máximo, né? O Sarney tinha que gastar, endividar, porque ele estava pagando dívida externa. Então a dívida pública aumentou muito. E aí você vê aqui o período do início do Lula também, com gastos públicos elevados, daí cai, né, no começo do governo da Dilma e vai aumentando o déficit até chegar no governo do Temer e atual. E aí vem a questão das reformas e tal, né, do ajuste fiscal para tentar controlar um pouco o endividamento do país. Bom, para resumir, pessoal, nós temos aí o seguinte, né? Olha só, preste atenção, você que já assistiu todos os vídeos, se você não assistiu, assista os outros. A indústria brasileira no período da proibição, de 1500 a 1808, com os engenhos ali, né, as casas de fundição, o pacto colonial, exclusivo metropolitano, que isso atrasa o Brasil. Depois vem a implantação ou pré-indústria com a vinda da família real, de 1808 a 1930, e nós temos então o Brasil com o café, com o fim da escravidão, com os imigrantes, sofrendo ali um impulso e alguns surtos industriais. Depois disso, nós temos Getúlio Vargas com a Revolução e a indústria de base. JK com a indústria de bens de consumo duráveis, como carros, o plano de metas, né? Os 50 anos de dívida em 5 de governo, é importante lembrar disso. Depois nós temos os militares com o milagre e a recessão, dois períodos distintos, né? Quem divide o milagre da recessão? O choque do petróleo, não é isso? Primeiro, segundo choque, 73, 79. Vem Sarney e Collor, a década perdida, o PIB decaindo ali no governo Collor, como você acabou de ver, os gastos públicos lá em cima, endividamento, hiperinflação. E aí aparece o Itamar Franco e o Fernando Henrique que vão jogar, olha só a dívida pública que vão jogar lá embaixo, ó, se você observar aqui, né? Então vai cortar gastos, a implantação do modelo neoliberal. Então você vê no gráfico aqui como essa dívida pública cai pelo corte de gastos. O vestibular vai criticar porque é um corte de serviços públicos e serviços sociais também. Aí vem, né, o Fernando Henrique faz a desconcentração, lembra que essa fase é da dispersão industrial. Depois o Lula com o crescimento da classe média, o aumento do consumo, aumento da produção industrial, exportação de commodities, superávit. E a economia atual, que nós não vamos detalhar no momento, mas com a Dilma e o Temer passando por uma recessão, um impeachment, uns escândalos de corrupção, até chegar à eleição do governo Jair Bolsonaro. Bom, espero que essas aulas te ajudem. Qualquer dúvida, nos procure, nos questione, né? Nossos contatos, como sempre. Se você tem assistido às aulas,
Dá um likezinho aí para ajudar também, né? Para ver que você está gostando. Se também não gostou, coloque o seu comentário e nos ajude aí. Vamos produzir mais material, aproveitar esse período para estudar. Você aí estudando, eu aqui produzindo, estudando também, e vamos crescer juntos, né? Porque não pode ser um vírus que vai nos parar, tá certo? Vou começar, já estou preparando um novo tema para começar a gravar agora para disponibilizar para vocês, tá certo? Um grande beijo, é uma honra saber que você está aí do outro lado assistindo essa aula, espero que te ajude de verdade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.